queria até voltar na frase que ele falou sobre a polarização. Eu acho até interessante a gente tratar sobre isso, porque há aqueles que dizem que estamos com uma sociedade polarizada. Outros não acreditam na polarização, né? Acham que Lula e Bolsonaro não é polarização porque não são, de certa maneira, semelhantes. Algumas análises nesse caminho. E o Lula falou sobre isso ontem. E o que chamou a atenção é que ele falou que a polarização pode ser boa. Vamos ouvir o que ele disse. O Brasil foi polarizado entre PSDB e PT durante muito tempo. Verdade. Tá? Foi assim Verdade. em 89, foi assim em 94, foi assim em 98, foi assim em 2002, 2006. Agora o Brasil está polarizado entre duas pessoas, porque na verdade são duas pessoas, não são nem dois partidos, Verdade. porque o meu partido existe, o partido deles não existe. É uma legenda eminentemente eleitoral. Então é o seguinte, essa polarização ela é boa se a gente souber trabalhar os neutros para que a gente possa construir maioria e governar o Brasil. É boa, Sakamoto, essa polarização? Essa polarização faz bem para o Brasil? É boa? Eu vou usar duas palavras, Fabíola, que é usado muito na academia, em pesquisa, né? Polarização e ultrapolarização. Polarização em si é que a gente muitas vezes a gente trata a ultrapolarização com a palavra de polarização. Polarização, as pessoas saberem onde elas estão, quem elas são ideologicamente, quem é o outro ideologicamente, né? E saberem onde elas estão, saber o que significa o polo delas. Beleza, eu sou de direita, direita defende isso, esquerda defende aquilo, centro defende aquilo outro. Isso para falar de política, pode falar de uma série de outras ações. Isso aí não há um problema. Isso, inclusive, é saudável do ponto de vista do debate político, saber em que polo você está e poder discutir, poder transitar. O grande problema é a ultrapolarização, que é exatamente o fenômeno que a gente está vendo e está vivendo. Essa polarização extremada, e isso é extremamente danoso para a democracia, para a vida, para o fígado, para os cabelos, assim, tudo. Por quê? Numa sociedade ultrapolarizada, qual que é a tendência? A tendência é que as pessoas comecem a consumir informação apenas dos polos que elas fazem parte. Isso, a bibliografia internacional a respeito de polarização é muito clara. Acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece no Brasil. As informações que chegam nos grupos começam a ser instadas. E as redes sociais têm um grande papel, uma grande culpa nesse processo devido ao seu caráter de bolha, de aprofundar as bolhas existentes. Então, o que que acontece? É natural que as pessoas se organizem em tribos, desde os tempos mais remotos. O problema é quando uma tribo não reconhece a outra tribo como detentora dos mesmos direitos que ela, direito à vida, direito à dignidade. Ou seja, as informações sobre que você consome começam a sair só do grupo que você está. Com o tempo, você para de encarar o outro grupo como um grupo que é digno e é humano. Seja ele de direita, de esquerda, que quebra o ovo por cima, quebra o ovo por baixo, não importa. Você, na verdade, você tem uma desumanização nesse processo. E é o que a gente está vivendo agora. Estamos vivendo um processo intenso de desumanização. Né? Não só de desumanização. E aí eu vou falar um ponto que tem sido no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pesquisas pessoal do YouGov, com algumas universidades, tinham feito uma pesquisa anos depois dos 2 anos depois que do Biden assumir, e uma parte significativa dos eleitores do Partido Republicano, mais de 70%, em algum grau, não acreditavam que Biden tinha ganhado a eleição. Se você, a pesquisa do monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo, o professor Márcio Moreira e o professor Pablo Telado, que foram para Paulista fazer um perfil de quem estava na manifestação bolsonarista de 25 de fevereiro, apontou uma coisa semelhante. Não quem votou no Bolsonaro, que é metade da população quase, mas quem estava na Paulista, uma quantidade mais de 80% não achavam que o Lula tinha ganhado a eleição. Né, ou por volta de 80%, não estou no número exato, que o Lula não tinha, quem tinha ganhado era o Bolsonaro. Ou seja, são realidades paralelas. Então você tem um grupo de pessoas que vive no Bolsoverso, um grupo de pessoas que vive no Luloverso. Né? Agora, o Bolsoverso ele é mais intenso, as pesquisas mostram que o pessoal realmente tem uma desconexão, muitas vezes, da realidade quando é extremado, lá dentro do Bolsoverso. E aí você ataca o outro, você encara todo o comportamento do outro como um comportamento de agressão e tentativa de se destruir. Então, por conta disso, e isso, só para terminar, é horrível para a manutenção de uma democracia que parte do pressuposto que você tem que conviver com a diferença, tolerar a diferença e crescer com a diferença.
Então, do ponto de vista eleitoral, é muito bom outra polarização. Do ponto de vista da vida do dia a dia, é péssimo. Aí eu discordo do presidente Lula. Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, ele tem a razão. Do ponto de vista extremamente da virtude política, para citar Maquiavel, está certo. Aquilo é aquilo mesmo. Agora, o problema é o dia seguinte. É que depois da batalha a gente tem que recolher os mortos.